mais um podcast do All Things Ball. Eu sou o João Serra, estou aqui com o Diogo Silva e com o Pedro Vaz. Força, Diogo, Novamente. o palco é teu. Hoje trazemos para vocês a retrospectiva da Liga Portuguesa. Vamos falar um pouco de todos os clubes, mas com especial enfoque nos três grandes. Exatamente. Começa aí. Vamos ter agora o nosso Vai, analítico malta. Pedro Vaz arrancar o show. O nosso analítico. Vamos começar, se calhar, pelo clube dos três que ficou mais abaixo, pelo Sporting. Uma temporada marcada por alguns jogos brilhantes e por outros menos brilhantes, para não dizer muito fracos. Uma temporada marcada pelos erros do Adam, Exato. pelos pontos perdidos com os pequenos e alguns altos, como a vitória contra o Tottenham. Altos que são bastante altos, mas os baixos, bastante baixos. E o Sporting acaba por terminar num quarto lugar. Já não acontecia desde a primeira época, que não foi a época inteira, foi apenas a parte final da época do Ruben Amorim. E portanto a questão para no ar é: Sporting vai renovar o plantel, contratações cirúrgicas, revolução no plantel. Vamos falar agora um bocadinho mais ao detalhe daquilo que foi a época e daquilo que pensamos que possa ser também a temporada 23-24 para os Leões. Malta, o que é que têm a dizer? Queres começar, Diogo? Eu posso começar, É para ir para o banco. acho que posso começar eu. O Pedro já tocou aqui no ponto mais importante, que foi uma época muito inconstante. Começou logo de uma forma muito difícil, com a derrota, as duas derrotas frente ao Porto e ao Chaves. No fundo, acabaram por estabilizar um bocadinho a época. Foi uma altura também um pouco conturbada, porque o Mateus Nunes tinha acabado de sair. Havia assim uma falta de dele. E acho que durante o resto da época vimos o Ruben Amorim a tentar encontrar a melhor versão desta equipa, que era uma equipa curta, claramente, especialmente no meio campo e na posição de ponta de lança, embora o próprio Ruben tenha isso, mas tornou-se evidente à medida que a época continuava. E na parte europeia, a época acabou por refletir, por ser um pouco o espelho de toda a época, de todas as competições, em que o Sporting é capaz do melhor, por exemplo, com a vitória frente ao Frankfurt por 3-0 na Alemanha, e do pior, com o empate contra o Midtjylland, o empate contra a Juventus também, a derrota contra a Juventus, perdão. Derrota em Aroca, Pouca eficácia, a Essa... derrota em Aroca E com os também. Chaves também? em casa, Em em Exato. casa. casa, com as chaves em casa. Essa doeu. E foi, e foi Doeu aos exatamente Sportinguistas. esse jogo que eu escolhi. Pois, para aqueles sportinguistas. Foi exatamente esse jogo que eu escolhi como o jogo decisivo da época, porque acabou por ser um pronúncio do que vinha a seguir. Um, em casa, no início da época, 2-0 com os Chaves, que foi uma equipa que acabou por ficar mais ou menos a meia tabela, não estou em erro. Foi um golpe duro e a equipa, lá está, como eu já disse, a época vimos altos, vimos baixos, vimos momentos de falta de eficácia, momentos brilhantes também, mas foi muito para os sportinguistas. João, força. Pá, já o Sporting foi uma desilusão. Os Sportinguistas esperavam muito a contratação do Trincão, de Santos Just. Fizeram uma boa época na 21-22, quase campeões. Ganharam a Supertaça, Taça da Liga. E esperava-se muito mais. Esperava-se que houvesse mais golos no ataque, menos golos sofridos na defesa. E a única coisa positiva para mim eu acho que foi o meio campo, o Morita e o Garte. Claro, também temos o Pote e o O Trincão e o problema, Edwards, o mas o. problema, na minha opinião, diz. Ok, Não, não, desculpa não interromper. O ia só problema, dizer que o Garte e o Morita acho que foram os mais consistentes. Tipo, sim, podia-se era isso que contar sempre com eles. eu ia rematar isso a dizer que um dos grandes problemas para mim do Sporting este ano foi a ausência do Morita durante aqueles 2 meses de lesão e que Exato. não só obrigaram o Sporting a mexer no meio campo, que era um meio campo que durante a época se revelou se calhar como o setor mais consistente do Sporting, obrigou o Pote, A que descer. para mim é a grande figura, para mim é o melhor jogador do Sporting, é a grande figura da equipa e para Exato. além de ser o melhor marcador, ainda é o jogador mais criativo na frente de ataque, nos três da frente do 3-4-3 do Ruben Amorim, para mim é o jogador que é mais decisivo. Obriga o Pote a ir para o lado do Ugarte, a ter muito mais tarefas defensivas
E o resultado foi aquilo que vimos: foi o Pote muitas vezes desamparado no meio campo, apesar de que fez boas exibições e não foi por causa do Pote no meio campo que o Sporting tirou o jogo, não concordo com isso. Mas o Pote faz muito mais diferença no meio, na frente de ataque do que faz falta nos dois médios. Acho que a situação do Pote no meio campo é muito mais numa altura em que o Sporting já está a querer atacar com tudo para vencer no final do jogo e colocar o Pote ao lado, por exemplo, do Morita e do Ugarte aí, que para mim é que faz mais sentido. Sim. E para mim o primeiro problema do Sporting foi na baliza. Foi a inconsistência que foi Pronto, esta época foi característica, mas em comparação com as outras épocas foi incaracterística do Adam, principalmente nos jogos decisivos, não ajudou nada ao que o Sporting pudesse manter a sua baliza inviolada e no fundo, não sofrendo gols, estão sempre mais perto de ganhar, né? E acho Então, que para a próxima época o Israel pode perfeitamente, Assumir. não sei se ser titular indiscutível, mas ele próprio disse que falou com o Ruben Amorim e que ia ter mais minutos na próxima época. O que eu espero, enquanto pessoa que vê os jogos do Sporting, é que o Israel tenha mais minutos e que o Adam aos poucos vá decaindo do 11 inicial. acho que é uma justa e também principalmente o que foi mais frustrante é o Adam cometer certos erros que um guarda-redes com experiência não deveria cometer. Isso é que foi a parte mais crítica. Mas também em relação ao Sporting, falar também da lesão do Daniel Bragança no início da época, acho que esta época podia ter sido uma época de afirmação para ele. Muito talentoso, não tenho dúvidas que ele tem imenso potencial, mas ficou aqui no meio campo desfalcado e muitas vezes foi preciso baixar o pote para o meio campo Sim. e inibi-lo bastante da função do ataque, de criatividade e de procurar o gol. Sim, e para além do baixo rendimento do Adam, o Coates também teve muito longe das expectativas. Quando tu falas no Coates é o clutch, o Salvador, tudo, e eu acho que este ano teve mais. Se calhar por causa de O lesões homem e que a idade resolve, também o pesa, homem, o mas, homem, mas pá, acho que teve o mais homem, o fraquinho. homem que resolve nos momentos decisivos, né? Sim, Quando era necessário, na época do título principalmente, sim, isso aí era foi. Coates a ponta de lança É e golo, ele certo? acabava sempre por ganhar. O Sporting acabava sempre por ganhar os jogos. E às vezes Contra o Gil a Vicente, dois bizar. golos. Sim, Contra o Santa Clara também marcou. Contra o Gil Vicente pisou, lá está. é Pá, verdade. ele cobriu aquilo que o Sporting na altura era Paulinho e TT, os dois pontas de lança, os dois avançados que jogavam pronto, mais tempo durante essa época. E o Coates, nessa época, pronto, acabou por ser o terceiro ponta de lança, tal como tem sido ultimamente, mas os resultados não têm sido tão eficazes. Se todos os jogos fossem como aconteceu contra o Este não tinha Marítimo nessa época. numa das últimas jornadas, o Coates entra lá para a frente e o Sporting vira o jogo no final e com o Coates a marcar o gol da vitória aos 94. Sim. Se tivessem tido todos assim, e claro que não pode ser, o jogo tinha sido muito, muito diferente, claro. E no banco também faltava sempre ali Opções, opções, opções. ali um jogador que vai entrar, sabes que vai fazer gol, pá, não, ou vai tipo ajudar. Pá. Era o Pá, Rochinho, no, o no Arthur ano, Gomes, Ermiti, pá, o Talongo, o Sotiris, é muito curto para uma equipa que quer, Acho que se quer ser falou, campeão. acho que se falou pouco de contratações, algumas contratações que não funcionaram tão bem como esperado. O Sotiris, acho que o Talongo não Não foi teve muito aposta. tempo, sim. O, o Talunga o ainda também acredito que não. pode ser opção. Pelo menos o Ruben Amorim acho que acredita nele, pelo aquilo que se vê pelo menos nos jornais. Mas o Sotiris foi completamente ao lado. Sim, E o problema, e quando substituis um Mateus Nunes, que é um craque, por um Sotiris, fica difícil de acompanhar, pessoalmente quando o Porto e o Benfica têm grandes meio-campos, como já falámos no episódio passado do meio-campo do Benfica, vamos falar deste também do Porto. sim, sim. É classe mundial, é classe mundial. E o Sporting no ano passado não tinha opções para lutar pelo título e foi o que se viu durante a época. Desde o início que descolaram e nunca mais conseguiram voltar a colar do Benfica e do Porto. Sporting só mesmo a campanha europeia que foi assim melhorzita, pá, na Champions não passou, mas jogou bem e quase Jogou bem os passou. primeiros dois jogos. Sim, sim, quase Jogou bem os passou. primeiros. Não, jogámos bem em três jogos. Até o Jogámos Adai bem em três enterrar. jogos. Até o Adai enterrar contra o Marselha. Pá, e depois contra o Tottenham fora de casa também foi um bom jogo. O Sim, sim. empate que podia perfeitamente ter sido uma vitória. Lembro-me de estar a assistir ao jogo e o Nazim praticamente não jogou, tem duas hipóteses à frente da Yeah. baliza, que Exato. é só encostar duas, e ele falha as duas e depois levamos o gol
do empate e só não levamos o gol da vitória do Tottenham porque o VAR descobriu lá um fora de jogo que ninguém tinha visto do Mesmo. Harry Kane e, e pronto, o Sporting empata. E Pois não, acabam por ser três jogos muito bons, que é a vitória com o Tottenham, um empate e a vitória em Frankfurt. E depois o Sporting vende em casa, duas derrotas, Marselha e Frankfurt, pá, simplesmente não podem acontecer. sim. Perder um jogo, O jogar a ser ainda por cima da expulso. maneira que foi, com as expulsões e não sei o quê, ainda se percebe, mas depois aquela reviravolta do Frankfurt ao Sporting em casa, ainda por cima o último jogo da fase de grupos para passar, o Sporting passa uma boa parte em primeiro do jogo, está em primeiro do grupo, sofre gol do Frankfurt, empata, está em terceiro ou segundo, depois sofre outro gol, perde o jogo, está em quarto e, E e foi à depois o Liga Europa Tottenham porque vence o Tottenham com um marcou no gol último no último minuto. segundo jogo, já ninguém estava a contar. E É um depois, bocadinho pronto, a surreal. campanha. Sim, sim, a campanha na Liga Europa acaba por ser, na Razoável. retrospectiva, bastante positiva, Sim. razoável pelo menos. Mas acho que, pá, sinceramente, eu assisti aos dois jogos e o Sporting tinha mais do que qualidade para ultrapassar as Juventus. E se não fosse a ineficácia na primeira mão, principalmente, na segunda mão não foram tantas oportunidades. Na primeira mão, principalmente, a ineficácia. O Sporting podia perfeitamente ter saído de Turim sem ser derrotado. E depois em casa, pronto, tinha muito mais hipóteses de disputar o jogo. Ok. Está tudo bem? Ou então conseguem ouvir? Sim, sim, Ok. está Não, ótimo. é comigo isto gravou. Sim. Pá, o que falta falar do Sporting, se calhar as taças. Taça da Liga que perdeu na final contra o Porto e a eliminação contra o Varzim. Não sei se querem dizer algo sobre isso. Final contra o Porto, em que o Adam comete mais um Mais erro. um erro. Remate do Eustáquio de fora da área, que é um bom remate, mas é um remate, pá, para um guarda-redes do Sporting, Benfica ao Porto, aquilo é um remate que o adepto olha para a bola e pensa, Vai ok, defender. vai agarrar, Sim. vai defender. Pronto. E depois a bola acaba por entrar e pronto, o Sporting perde. Com mais um jogo de grande ineficácia, principalmente do Marcos Edwards neste jogo. Acho que foi o Edwards que teve duas ou três boas oportunidades e não conseguiu fazer. E depois contra o Varzim, é a tal história da taça. Brincar no 11 inicial, É. brincar durante o jogo, jogadores adormecidos, jogadores que não jogam muito tempo, que parece que não querem aproveitar as oportunidades que lhes são dadas pelo Amorim. E depois, pronto, o Varzim vai lá uma vez num livre lateral, está fora de jogo, mas isso, pronto, não há VAR, o que é que se pode fazer? Nada. O Sporting só tem a de comer e calar e joga para o ano a taça. Pô, não mais. Para o ano a mais, para a taça. Qualquer Sim. uma. Este ano que vem também não há super taça. Vai ser Benfica-Porto. Acho que o Porto ganhou assim. Ok. Pronto. Fechamos o Sporting? E, querem falar um bocadinho de Percebes? contratações, possíveis contratações? Ou deixamos isso para um próximo? Podemos deixar para o próximo. Focamos nas Por isso transferências. sim. Sim, ok, ok. Tranquilo. Falamos do Tenho Braga aqui pensado ou falar. querem passar para o Porto? Já falamos do Braga a seguir quando estivermos a pegar nas outras equipas que se Ok. qualificaram para a Europa. Ok. Queres começar, Diogo, Passando com o agora para o Porto? Porto. Posso começar. Eu acho que a época do Porto, apesar de não ter sido campeão, que é o objetivo principal do Porto sempre, acho que a época foi boa e os adeptos do Porto têm que se sentir orgulhosos das conquistas do Porto, tendo em conta o contexto de investimento e todas as à volta do mercado. Apenas três entradas, o David Carmo, o Verón e o Eustáquio, e duas o Vitinho e o Fábio Vera eram jogadores muito importantes na época passada. Então é preciso dar todo o mérito ao Sérgio Conceição, quer a gente goste ou não gostemos do estilo. É preciso dar todo o mérito. Para mim, acho que se não foi o melhor treinador, está lá em cima do campeonato. É possível que saiba há pouco a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas é preciso dar valor ao que foi conquistado. O futebol é futebol de Sérgio Conceição, futebol intenso, futebol. Os do Porto jogam sempre como se tivessem algo a provar e é um estilo de jogo ao qual já estamos habituados e que tem funcionado bem. Pá, deixa-me só dizer. O Porto contratou também o André Franco. Esqueceste de referir. Só Esse podes, craque. podes continuar. É um bom,
E é um bom jogador e eu esperava que tivesse tido mais minutos, sinceramente. E achava que havia espaço naquela equipa para ele ter jogado mais tempo. E o O André Samuel Franco para Portugal, mim é um mas acho substituto. que isto não. Não jogou, não jogou. Yeah, Se jogou não, foi um jogo, mas acho que não jogou. pá, Quando não não faço jogou ideia. o Diogo Costa foi o Cláudio Ramos. Pois. Acho que não, O Cláudio não, Ramos. 21, 22, não, não jogou nenhum jogo pelo Porto. Pois, pois. Só tem Para mim, Portimonense. exato. Porto, os três melhores jogadores da época. Continuando aqui aquilo que o Diogo esteve a referir agora. Na minha opinião, Taremi, claro, óbvio. Otávio e PP. Concordo. PP, para mim, o jogador mais consistente, PP. Porquê? Além de toda a qualidade que tem, da magia no ataque, os dribles, finta, velocidade, cruzamentos, remate, pronto, tudo o que caracteriza o jogador brasileiro, a adaptação que o Sérgio Conceição foi obrigado a fazer durante uma grande parte da época, em muitos jogos do PP lateral direito, e ele ser capaz de fazer a posição que não era dele, com uma ótima qualidade, e epá, claro que não é a posição dele, e acho que o Porto devia contratar um lateral direito para o próximo ano, e um esquerdo também, já agora. E um Mas, central assim, é verdade. e um guarda-redes. Não, não, mas acho que as laterais é a posição que o Porto está mais carenciado atualmente. Sim, sim. Porque, Já há muitos anos. sim, sim, apesar de ter Zaidu e Wendel, acho que nenhum, apesar de Wendel, apesar do nome, a maioria dos adeptos do Porto que vê os jogos concorda comigo no que eu estou a dizer. O Wendel não, não tem. Comparar o Wendel, por exemplo, com o Grimaldo ou com o Nuno Mendes quando estava no Sporting, até o Nuno Santos que joga numa defesa assim que é diferente, ok. Mas comparando com o Grimaldo que joga num sistema de quatro defesas, o rendimento é muito superior do Grimaldo, não só defensivamente como ofensivamente. E tanto o Wendel como o Zaidu, além da inconsistência, é a segurança que não dão ao resto da equipa. Isso é que é o mais importante, ainda por cima, não seja posição naquele sistema tão rígido, talvez. Sim. É a palavra certa para caracterizar a equipa do Porto. Acho que estes laterais esquerdos Qualidade. não têm o arcabouço necessário para serem titulares de uma equipa do Sérgio Conceição. Para além disto, obviamente, boas épocas do Diogo Costa, mas saída, em princípio, fala-se muito na saída do Diogo Costa. Sim. Uribe já arrumou ao Qatar, ao Al Sadd, e Taremi a grande questão, também vi AC Taremi Milan. também pode estar na porta, também pode estar na porta de saída, mas e a questão que fica é: será que este ano vai haver investimento? No ano passado gasta-se 20 milhões no David Carmo, 10 no Verón, penso eu, Sim. mais pronto, a contratação do André Franco e do Samuel Portugal. Aqui foi uma boa E contratação, acho. quem? O André Franco? Não, o Eustáquio, o Eustáquio. Não, pronto, o Eustáquio não, para mim é indiscutível o valor. O único jogador que é o Porto contrata esta época e que pega destaca na equipa. O Eustáquio, para Exato. mim, ótima contratação. E ainda por cima no mercado português, perfeito. Gostei muito da época do Eustáquio e esperava Era um mesmo, jogador que jogava desde em todos os Passos de grandes. Ferreira e Chaves, Passos de Ferreira e Chaves, não me surpreendeu nada. E no Cruz Azul também, do México. Não me surpreendeu nada a época do Eustáquio, já sabia que era um ótimo jogador e acaba, olhas para ele e depois dentro do campo é um jogador a Porto, como se costuma dizer. Não É um desiste. jogador a Porto. É aquela raça típica. E o Otávio é a mesma coisa, goste ou não se goste. O Otávio é um dos melhores jogadores do campeonato português. E ele, portanto, pode jogar a médio centro, médio direito, a 10, médio esquerdo, de qualquer lado. E na seleção vê-se isso. Já jogou no duplo pivô, já jogou nos três da frente, tudo com o Roberto Martínez agora nos últimos jogos, e só demonstra a qualidade que o Otávio tem. E acho que, por causa das cenas do Xará-Bebé e essas coisas, Sim, o acaba Otávio recebe por. muito, recebe muito leite e até quando vai à seleção é o que é. E acho que, como é óbvio, não é merecido. Acho que pá, a qualidade que ele tem é claramente para ir à seleção. E o Porto, se perde Otávio, para além dos números que eu já disse, esta época faz um segundo lugar com o Sérgio Conceição milagreiro e, na minha opinião, toda a época do Porto, 90% do trabalho é Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, um grande. Epá, gosto ou não se goste, como já disseram aqui há uns minutos, o método que ele tem pode-se questionar, mas a verdade é que dá resultados. E o Porto é uma equipa que vive muito assim.
vive muito dos resultados. E depois no final da época, logo se fazem as contas. Soma-se. E foi o que aconteceu esta época. O Porto começa aqui e o Benfica já estava lá. E aos poucos o Porto começa a aproximar, a aproximar, a aproximar. Vamos a ver. Acaba o campeonato e se o Benfica não tem ganho o último jogo ou o anterior, o Porto era campeão. E ninguém dava por eles 75, 80% da época. E é o que o É Sérgio verdade. Conceição faz. E acaba por ser um bocado da retrospectiva do Porto a isto. Sim. Ganha entre 4 troféus cá em Portugal, ganha 3. Na Champions foram aos oitavos Aos, com o Inter. aos oitavos, aos Oitavos com o oitavos, Inter. perdem para o Inter. Mesmo assim, ganharam o Atlético de Madrid. Perderam Três títulos. para um dos Perderam para o finalistas, para o vice-campeão vice-campeão. e três, e três E 3 títulos. títulos. Pá, Mas já jogando, passaram jogando bem ou facilmente. mal, o que O importa Inter é os passado títulos. facilmente contra o Inter. Sim. Dura. Acaba. Sim, houve um lance no, Eu- no final do Dragão que o Taremi ou o Grucic, Gruitch, não me Gruitch, lembro, o Gruitch, Gruitch, o Gruitch tiveram ali uma rematava. oportunidade para E rematar não a foi, e não foi só eliminatória. uma, e não foi só uma. O Porto podia perfeitamente ter passado a eliminatória. O Porto e o Inter até são duas equipas que são, não em termos de estilo de jogo e nem de esquema tático, mas são duas equipas muito cínicas, até que são semelhantes na forma como abordam o jogo. Portanto, foram dois jogos muito fechados. Muito fechados, E muito resumindo, difíceis. foi assim a época do Porto. Uhum. Sim, 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 sim. Só acrescentar que, como o Pedro já referiu há bocadinho, começou fortíssimo, já vamos falar do Benfica daqui a bocadinho, mas simplesmente o facto de termos acreditado, em certo ponto, que seria possível o Porto ser campeão a meio da época e que o Porto ia dar a luta até ao fim, isso já tem muito valor. Essa ilusão já Pá, eu tem vou ser valor sincero, em si. quando o Porto estava a 7, 6 pontos, eu comentei assim com os meus amigos, pá, o Porto vai ser campeão, o Porto vai arranjar aqui, Eu O acho que Benfica ainda joga com o Porto, ainda joga com o Sporting, ainda joga com o Braga, o Porto ainda vai arranjar aqui maneira de ser campeão. Acabou por não ser, mas foi até a última jornada, pá, foi quase, se fossem faltou o quase. campeões, era aquele campeonato a Porto, completamente um campeonato a Porto. A- Aquela grind, parece que escavam os buracos de baixo, estão derrotados e de repente estão lá em cima. E pronto, Só acaba por ser aqui, muito isto. falando decisivo, o meu jogo, para mim, o jogo decisivo desta época para o Porto, apesar de não terem sido campeões, foi vencer o Benfica na Luz. Acho que acabou por espelhar muito aquela garra que já tínhamos conhecido. Foi a reviravolta E, quase no e foi, campeonato. uma grande vitória contra a equipa do Benfica. Um, por outro lado, o jogo que eu escolhi aqui, também pela negativa, foi o jogo com o Casa Pia, em que o Porto viu-se claramente que faltava ali, faltou a eficácia, faltou no ataque, que o jogo ficou 0-0. Um, foram esses dois jogos para destacar. Sem dúvida que foi uma época do Porto pouco satisfatória, mas que tem que se olhar para o lado positivo e ver que há muita coisa boa a retirar. Pá, esse jogo Esse Casa jogo com o Casa Pia, Pia, pois, pois, podes falar, exato. podes falar. Estávamos os dois a pensar no mesmo. É, Ainda por cima jogam uma parte inteira com mais um jogador. Pá, O Casa Pia era um defendeu agasalho muito, em o cima Casa desse Pia jogo. defendeu muito. Nesse jogo, pá, era o guarda-redes. Eu estava a ver esse jogo com os meus amigos, pá, e o guarda-redes Defende muito bem. do Casa Pia defendia tudo, meu. Tudo que era bola ele agarrava. Yeah, é verdade. O gajo, por acaso, É o Ricardo Batista, agora redes do Casa Pia. Ah, é um Ricardo qualquer acho que coisa. era o Ricardo Batista. É o Ricardo Batista, o Ricardo Batista. E já dissemos aqui os 3, 4 jogadores, Diogo Costa, Taremi, PP e Otávio, eram as grandes figuras da época do Porto, pela positiva, e pela negativa. Evan O que é que Nilsson, vocês acham? Evan Nilsson? Pois, Evan Nilsson um, no primeiro. pá, os laterais, mas isso, não, já falamos deles, mas o Evan Nilsson. Pá, o Pá, Gruitch, acho não, que pá, não o sei, David também não se espera. David Sim, Carmo. David Carmo. David David Carmo. Carmo. Sim. David Carmo é um flop Eu acho que autêntico, pá, não. todos Jogando ou que não assistem a jogando, Liga, todos que assistem a Liga Portuguesa com atenção no ano passado, não é este ano passado, o outro, sim. em que ele estava no Braga, achavam que Diogo Carmo era capaz de ser the next big thing. Se É. calhar o jogador Pá, ele que ia para ali para a regressou de defesa do lesão Porto ia e tirar.
Pois, exato. Ia Veio tirar o lugar forte. ao Marcano, que o Marcano já toda a gente achava que estava a acabar, 35 anos, 36 anos. O Pepe 40, aquela defesa do Porto, está a acabar a carreira. E como se o Marcano, se fosse para o para o lado do Pepe, achava-se que ia ser a dupla do Porto este ano. E acabas, vais a ver, jogou mais o Fábio Cardoso do que ele. E não são. Quantos jogadores é que entre equipas portuguesas custam 20 milhões? É capaz de ter sido Pouquíssimos. o único. É capaz de ter sido o O único de Rafa toda a história. para o Benfica, do Braga para o Benfica, não O foi Rafa por foi, volta disso? foi 18 milhões, 18. tenho quase certeza que foi 18 milhões 18. O Paulo do foi, Braga o para o Paulo foi Benfica. Paulinho 16. foi 13 mais 3. Sim. E o Paulinho foi 16, Rafa 18 e David Carmo 20. Acho que não, acho que ninguém bateu os 20 milhões entre equipas portuguesas. O Ugarte também já chegou aos 13 milhões e meio, acho que foi 13 milhões, ou o Pote, Sim. não, o Pote é que chegou aos 13 milhões e meio, agora com a compra do resto do 40% do passe. Mas o que é que vocês acham que aconteceu ao David Carmo para flopar, né? Não é para não render, é flopar mesmo. Foi um flop autêntico. Flop do campeonato. O que é que acham? Treinou mal? Deu-se mal com o treinador? Na minha opinião, eu acho que ele não se adaptou bem ao estilo Sérgio Conceição. Pá, não sei, mas se tivesse de dizer aquilo que eu acho, é isso. Acho que Um problema interno. jogo com aquilo que o Sérgio Conceição pretende dos jogadores. Acho que foi isso, na minha opinião. Ok. Eu concordo contigo, Pedro. Acho que foi por aí. Depois acho que houve ali uma espécie de castigo por ele não estar a acompanhar as expectativas dele. Também acabou por não ajudar, acabou por criar aqui uma espécie de bola de neve e depois ele nunca conseguiu lugar na equipa. E É, acho que é acho que preciso de um reset é verdade. temporário. Ele agora não sei se vai ser emprestado, mas eu acredito que ele fique. Sim, é, é Porque o capaz de ser Porto todos aposta os agora. anos tem um jogador. O Porto todos os anos tem um jogador que no ano anterior foi flop ou não jogou quase tempo nenhum. E o Sérgio Conceição do nada arranca o gajo, não sabe bem de onde, e pimba, titular indiscutível na próxima época. Todos os anos o Porto tem um desses. É verdade. Pá, Portanto, se calhar vai ser o David Carmo, pode ser outro. Já estamos aqui sim. para o ano a comer as nossas palavras. Para o ano logo vemos se o David Carmo, se o David Valeu a Carmo pena ou não. valeu a pena ou não. Se valeu os 20 Até agora tem milhões. sido flop. Sim, pá, 20, mais de 20 o milhões gajo é na minha bom, o opinião. gajo é bom, mas este ano não provou absolutamente nada. Também pouco jogou, mas também quando jogou, jogou mal, portanto, Pois é isso. E com o Sérgio Conceição não tens muitas oportunidades. é. Ou acertas à primeira ou vais para o banco na segunda. Mas pronto, É verdade. fechado aqui o Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Porto é muito Para a isto. Três próxima. títulos, mas uma época abaixo das expectativas. No Vamos, global. vamos falar agora aqui dos nossos amigos do TikTok. Sport Lisboa e Benfica, a nossa grande fonte do TikTok. Hum. O que é que se passou com o Benfica? Muito dinheiro investido, um bom treinador, bons jogadores, sucesso. Diogo, podes começar tu? Estás à vontade. Eu mato a seguir. Acho que o que é que não foi Benfica? Acho que Sim. a época foi muito boa. Eles foram a equipa mais constante e claramente o justo campeão. No início da época foi muito forte. Nem me lembro bem, mas acho que vitórias consecutivas é que eles tiveram. Sete? Oito? Mais, se calhar, não? Não faço ideia por acaso. Foi um Mas foi uma grande início, série. Foi uma grande série. foi um início muito forte. No final da época perderam um bocadinho o fulgor, mas também já estavam cansados, é normal. É normal, não é nada de inesperado, nada de novo. Jogaram. Teve a ver com o cansaço que tinham das várias provas em que estavam, a Champions, nomeadamente. Foi um Mas Mundial. também, nem me Sim. lembro disso. Mas a aposta no treinador foi uma aposta acertadíssima do Rui Costa. E os reforços também, houve reforços que trouxeram valor, nomeadamente aqui lembro do Arsenal e do Neres. Nas taças, acho que talvez um bocadinho de desleixo pelo foco tão grande na Liga e na Champions, mas mesmo assim isso não belisca no cômputo geral que foi uma época muito, muito positiva do Benfica. Também destaco aqui a importância da equipa se abster da polémica, tanto no caso do Enzo Fernandes, em que pronto, houve aquela das transferência que já falámos no episódio passado. Também a época, tudo o que se passou à volta do Luís Filipe Vieira, que foi pronto,
para o Benfica é muito mau e foi importante a equipa conseguir distanciar-se dessas polémicas e focar-se apenas no futebol e aí fizeram um excelente trabalho, uh, tanto na Liga. Acho que os benfiquistas têm toda a razão para estar satisfeitos. Eu não sei se vocês viram a notícia 2 que o Luís Filipe Vieira vai para a Arábia Saudita. Vai para o Al Drabão. Vai para o Al Não, Drabão. Pá, vai se candidatar à presidência. não, recebeu agora da Suíça. Não É, conheço. pá, Ai, não vi, não vi, não não viste? Tá, vi. tá, tá. O Ronaldo começou este processo todo, então Luís Filipe Vieira acaba. É verdade. O Ronaldo começou de bandada. Pá, Mas o que é que aconteceu ao Benfica, Benfica? Boas Champions, para além do bom campeonato. ótimo. Vou fazer O 4-2-3-1 do Roger Schmidt, já desde as pré-eliminatórias da Champions, se desenhava que o Benfica ia ter sucesso esta época. Foi com o Midtjylland também, começou logo com o Midtjylland. Sim. Boas exibições, golos, uma equipa que entusiasmava os adeptos. O Enzo, sem palavras para o Enzo, durante o tempo que cá esteve, um craque completamente. Pá, agora o Chelsea não tem tido, se calhar, o Tanto desempenho, rendimento, sim. também porque a equipa também está em sobrerendimento, não é o Enzo. Portanto, não tem tido o sucesso que ele desejava. O João Mário, até ao Mundial, um bocadinho depois, um jogador completamente diferente daquilo que se via nos anos do Sporting. Um jogador que não tinha medo de ir para cima do adversário num contra um, usava a velocidade. Eu até me lembro de. Nesse dia estava no café com uns amigos a ver o Benfica contra o PSG e o João Mário pega na bola e vai um para um contra o Mbappé e tenta pôr a bola para um lado e ir buscar a outra na velocidade ao Mbappé. O João Mário, pá, a confiança com. Epá, não conseguiu passar por ele, acho eu. Não me lembro do resto do lance, mas lembro-me disto. E que o João Mário, a confiança com que ele estava era uma coisa tipo, que eu nunca tinha visto o João Mário estar perto daquele nível. O homem não é só marcar penaltis e que agora no final deixou de saber marcar. Não, mas aquilo também é o cansaço mental a falar. Claro. É os Eu acho que o golos. João Mário veio muito do Schmidt, a confiança. Olha, o Schmidt entregou-lhe as rédeas, olha, toma aquilo do teu lugar, confiamos em ti para fazer um bom trabalho. E ele cresceu imenso e até os golos também não mostram tudo, mas dentro de campo foi um jogador muito importante e acho que é excelente para a seleção e para o Benfica, claro. Na seleção já não. Sim. Pá, ele no Sporting, Ele- nesta época que teve Sim, agora emprestado, se calhar ele rendeu, mas não rendeu tanto, porque depois também começou a aparecer o Mateus Nunes. Então. E também tinha o Daniel Na época, Bragança, tem que jogar, na então época, um tem que sair. Um na super época do título, palhinha, estás a falar da época do título, do né? dele, sim, um super palhinha, tem que sair um João Mário para dar o lugar aos miúdos, né? Eu acho Mesmo que assim, o também João Mário jogou mais tempo tinha a ver com com o a Matheus posição Nunes. em que ele jogava. Ele não jogava numa posição em que era muito Sim. confortável para ele, acho eu. Era mais recuado, Ele se jogava calhar. muito atrás. Ele jogava mais atrás. Sim. Ele jogava ele jogava ao lado do Palhinha e jogou muito tempo lá. O Benfica, ele tem uma liberdade tática muito grande. Ora o vês quase a extremo esquerdo, médio ala esquerdo, Sim. 10 na direita, a dar espaço para o Bá subir, para o Grimaldo subir, a fazer movimentos interiores em troca com o Rafa. Pá, João Mário estava um jogador solto. Era um vagabundo. Ele e o Rafa, Um os jogador dois. parecido com o João Mário do Sporting, época 15-16, com o Jorge Jesus. Quando ele jogava assim mais à Mais ou direita, menos, já mais parecido a isso, mas num nível muito superior muito superior. esta época, Sim. em termos de produto, em termos de produto. Sim, sim. Olhas para o João Mário, a quantidade de gols, assistências, pá, ninguém esperava que o João Mário fizesse isso nesta época. Depois, um ponta de lança, melhor marcador do campeonato, ou um dos melhores marcadores do campeonato, Gonçalo Já Ramos, vou. a juntar ao João Mário, Sim. faz gols, também faz algumas oportunidades, ok, não é perfeito, mas está ótimo, Benfica. Em princípio, se calhar, é capaz de sair, Benfica vai ter de pensar já na substituição. E agora, para o meio campo, andaram ali a penar um bocadinho, não diria a penar, mas mais ou menos, ali com o substituto do Enzo, o Ausnes ao lado do Florentino, mas depois o Ausnes foi para a frente, quando o Neres se aleijou, voltou o Chiquinho aparece, é o Zidane, depois já deixou de ser, depois aparece o Neves, Depois voltou a e ser agora é João Chiquinho. Neves e Florentino, depois voltou a ser Chiquinho, depois volta a ser Ausnes e Neves, muita troca, até contra o Sporting o Florentino acho que até começa no banco, ou com o Porto, que o Porto o Florentino até começa no banco, e vi muitos benfiquistas a criticar isso também,
Para além da temos ido o Roger Schmidt nas substituições, mas isso é um ponto para outro, para outra conversa. Sim, outro E, episódio. e, e o Benfica já garantiu, como falámos na semana passada, um jogador que tem tudo para ser o próximo Enzo. O jogador que vai dinamizar ali aquele meio campo do Benfica, seja quem for que esteja ao lado dele, ele vai pegar na batuta e levar aquele 4-2-3-1 do Roger Schmidt avante. Mas antes E, disso, o Benfica ainda precisa contratar um lateral esquerdo. e Porque consigo. já com este episódio lançado, o Benfica já deve ter oficializado o Di Maria. Olha, Vamos ver. bem Digo eu. possível. Bem possível. Sexta-feira. Vamos esperar para ver. Pá. Acho, acho que é muito possível. Di Maria. Até o Diogo, Fabrício Romano já falou que é Here We Go Soon, depois. ainda há bocado. Portanto, Diogo, tens algum Di jogo assim Maria, marcante Consu, do Benfica? O jogo que eu escolhi foi a vitória do Benfica contra a Juventus em casa, o 4-3. Acho que podia ter sido facilmente um 4-1, 4-2, com um bocadinho mais de concentração. Mas demonstra muito a atitude que o Benfica teve ao longo da época de atacar os desafios e partir sem medo. Também podia aqui falar dos jogos com o PSG, em que o Benfica deu uma excelente réplica. Está uma das melhores equipas do mundo, sem dúvida. Sim, a E nível de jogadores, sim. eh, o jogo com o Benfica ou o jogo com o PSG foram jogos muito bem conseguidos por parte do Benfica. E aqui entre pode ser a próxima época, se continuarem com este tipo de gestão, com estes resultados financeiros e desportivos, acho que o Benfica tem um futuro muito risonho pela frente. Ok. Fechamos aí o assunto dos três grandes. yeah, E um saltinho em falamos Europa assim rapidinho do Braga para baixo. e um bocadinho da despromoção também. Ok. Acho que até a despromoção é um bocado mais relevante também para pegarmos um bocado naquele tema que foi muito polémico na semana passada do Marítimo. Sim. Se metade das pessoas defendem que "Ih, queremos o Marítimo lá em baixo, a outra metade é um histórico do futebol português e acho que podemos pegar nisso daqui a bocado. Mas agora, o Braga. O Braga esta época, para mim não há muito a dizer da época do Braga, para além de que um novo treinador, um sistema que resultou, bons avançados e Ricardo Horta também e o Yuri Medeiros a ajudar. E acima de tudo, foi através do poder ofensivo que o Braga construiu a consistência que nos anos anteriores era aquilo que eles nunca tinham. Porque se formos olhar para os jogos grandes do Braga esta época, na Liga, ganhou um ao Benfica e empata um com o Porto. Sim, Que levou o acaba por 5 do ser, Sporting. e empata com o Sporting o primeiro jogo da época 3-3. 3-3. Não são resultados nada por aí além. Aliás, são resultados de épocas do Braga que são normais. Sim. Algumas vezes ganhas, outras vezes empatas, outras vezes perdes. Mas a consistência que o Braga teve esta época contra os pequenos Pequenos. ou menos grandes foi aquilo que diferenciou a época do Braga. Esta época o Braga fez uma época contra as equipas abaixo, top 10, top 8, de nível de grande. Ganhou os jogos quase todos. Não vacilou, que é aquilo que o Braga costuma fazer várias vezes durante as épocas e que os faz ficar sempre em quarto, normalmente. Esta época isso não aconteceu. Ótimo Ricardo Horta, bem Abel Ruiz e Banza. Acaba por ser Alves as grandes Morratti. figuras da época. Depois suportados por um bom meio campo, Almos Ratti, Racic, Castro, André Horta. André Horta. E depois, ao longo da época, foi adicionando peças vindas do banco, Álvaro Jaló, Bruma, jogadores que se calhar ninguém dava por eles no início da época, e o Bruma só veio a meio, e dinamizaram bem a equipa quando ela necessitava. A diferença do Braga também, para o Sporting, no caso, esta época, que ficaram atrás, ficaram à frente do Sporting, no caso, foi que o Braga, a partir do banco, tinha sempre opções mais válidas do que o Sporting. Enquanto que o Braga ao banco ia buscar um Abel Ruiz ou um Banza, quando o outro não jogava, Sim. um Álvaro Jaló, um Bruma, e o Sporting vai buscar um Arthur, um Um Chermiti, Rochinha. Rochinha, que quase nem jogou. É a É, diferença. O Braga, esta época, teve banco reforçou-se bem. de equipa grande. E foi E buscar o teve, Pizzi para a experiência também no balneário, em esse é campo. Pá, outro mentalidade de jogador para o campeão. banco. Para dar aquele Yeah, boostzinho verdade. extra. Pá.
Era necessário, e era necessário. Foi uma equipa E mais depois olhas, completa que os outros anos. porque depois olhas para a defesa do Braga, e a defesa do Braga tem É banal. Paulo Oliveira, Paulo Oliveira, que é Tormena. banal, pá. No Sporting já era banal, pá, o Tormena que é um jogador que eu confesso não sou fã, pá, honestamente eu acho que não, é verdade, acho que ele não tem nível sequer para o Braga, e acho que ele, a quantidade de erros infantis e individuais que ele faz durante a época, não percebo como é que ele ainda joga no Braga, mas pronto. À esquerda, o Sequeira, que não é nenhum fora de série, mas é um jogador, lá está, consistente. Cumpriu. Na direita, a contratação do Vítor Gomes, na altura por empréstimo e agora definitivo, foi boa, Também, rendeu. também. E por 2 milhões, acho que é completamente uma ótima decisão o Braga ficar com ele, porque é um bom lateral direito. E na baliza, o Mateus É tem o sido Mateus. o Mateus. É o É o Mateus, Mateus. exatamente. É os anos que ele já lá está, já sabemos que o Mateus é um ótimo guarda-redes de É, primeira liga e de primeira linha. exactement. Ser guarda-redes do Sporting, do Porto. Conseguia vê-lo. Podia vê-lo, podia ser. Mas acho que quase tudo, Pedro. Só quero acrescentar que o poder, o fazer um excelente campeonato em termos ofensivos e de produtividade no ataque na Liga Portuguesa, acho que acrescenta ainda um bocadinho mais de valor, porque normalmente as equipas que vêm com esse tipo de futebol encontram muitas dificuldades. Mas acho que o Braga tem todo o mérito em conseguir o terceiro lugar. Foi mais consistente do que o Sporting, nomeadamente, em relação a frente a equipas mais pequenas, lá está, pequenas. E conseguiu lugar na Champions com todo o mérito e acho que promissor. Um futuro promissor? O teu Acho que sim. micro engravou, então estava só a ter certeza que. Sim, sim, sim. Confirmado. Afirmativo. Yeah. Acho que o Braga acaba por ser muito isso, resumidamente. Pá, E temos pronto, o Arouca, surpresa da época. era isso, Pra... era isso, era isso que eu ia pegar agora. Força. O Arouca já pode fazer as malas para a segunda liga, porque já sabe como é que é. Sim, A vai. equipa que vai, à Europa, o treinador vai embora e a equipa E vai para, 10. e os jogadores também. É Está sempre a mesma história. combinadíssimo. Sempre. Não Se não, Eu falha. acho que se é não mais tá, eu acho que é mais um problema da Liga Portuguesa do que do Aroca ou o Passo de não, Ferreira. não, Sim. não. O problema não é o Arouca, todo. É qualquer equipa, historicamente, menos o Vitória de Guimarães, que se qualifica para as competições europeias. Também. Se não desce, está sempre lá perto. E o Arouca já começou da pior maneira possível a época. Deixou sair o treinador para o Brasil. Sinceramente, não sei se vai investir assim tanto. Fosse tentar qualificar-se para a fase de grupos da Conference. Eu honestamente acho que não se vão qualificar, sinceramente. Também acho que não. Acho Vai muito ser como difícil. Um Acho Santa muito Clara difícil. na estreia e o Passo Ferreira na estreia da Conference League. Bom, Santa Clara no ano passado estava lá. O que é que aconteceu? para baixo. Lá para baixo. É, Pá, não há capacidade para Passo de manter Ferreira há pouco tempo. Passo de Ferreira há pouco tempo. A ganhar ao Tottenham. Em mesmo. casa. E agora? Segunda Liga. É um Mesmo. problema que não é das equipas portuguesas, mas para mim é do campeonato português. E eu estou muito contente com a época do Arouca e também a vitória de Guimarães, em termos globais. Fizeram aquilo que lhes era Sim. competido contra as equipas grandes, contra as equipas pequenas estiveram melhor com os outros e qualificaram-se justamente para as competições europeias e fizeram ótimas épocas. Para destacar no Guimarães, claro, o Ibrahim Bamba, pá, um craque. O jogador tem sido colocado para os estágios da seleção italiana e joga no Vitória de Guimarães, só pode ser um craque. Pena é que esteja agora perto de sair para o Qatar por 10 milhões de Pois. euros, mas é pá, Pá, é o não mercado hoje percebo em dia. essa transferência porque eu fiz um save no FM Football Manager com um clube, não vou dizer o nome, e que a meio da época eu quis ir buscá-lo e o Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, pediu-me 30 milhões por ele. Eu tive que pagar 30 milhões pelo man e ele sai por 10. E Ah, pagaste? paguei. Paguei 30 milhões e depois vendi para aí passado 3 anos por 31. Olha. Profit. Foi para o Hertha de Berlim depois. Pronto, mas pronto, só queria só deixar este meu Lá desagrado. está, uma parte, uma Este meu parte sim, desagrado uma por essa parte sim. transferência. Então, Foi Malicão. Foi Malicão também estava bué da mal, né? E depois ficou bué da bem. Como Famalicão, quando o João Pedro Sousa pega na equipa,
está em lugares de promoção e acaba a lutar pelas competições europeias, vai com o Porto até ao prolongamento nas meias finais da Taça de Portugal, perde no último minuto do prolongamento com um golaço do Do Otávio. Otávio. Uma época fantástica do Ivan Reim. Eu espero mesmo que ele fique em Portugal, seja no Sporting, seja no Porto. Epá, em princípio, se ficar é num desses dois. Pois, eu Mas vi o agora Wolverhampton. pode ir para a Premier League, Pois. pode ir para a Premier League. E espero que Portugal, como liga, não perca mais um grande talento. Pá, que foi encontrado no Málaga, nem jogava, e do nada joga como jogou esta É, época, o a fazer gols, assistências de todo Famalicão, lado. por acaso, no que toca para ir buscar assim Na minha gajinhos, opinião, é a melhor equipa, Scouting. é a o melhor equipa em scout Portugal. do Scouting. Famalicão é incrível. É, Tirando, claro, a rede dos três grandes e de o Braga, Famalicão é muito boa. Famalicão é sem dúvida nenhuma o melhor scouting estrangeiro. Sim. Pá, em Portugal não há melhor. Tem Todas as sempre épocas eles são obrigados a craques. renovar o plantel. É. O modelo do Famalicão, todas as épocas eles renovam o plantel, parece que vão começar muito a mal e acabam sempre lá em cima. E Pá, agora, epá, para mim, a volta do João Pedro Sousa foi decisiva, porque ele também no Famalicão já tem resultado, e já não é a primeira vez que resulta, e acho que a volta dele foi benéfica não só para ele, para a carreira, como para o Famalicão, e viu-se nos resultados. E não só o Ivan Reim esta época foi decisivo, como o Penetra, a lateral sim. direito, que é central de origem, e que é lateral direito, hoje jogou pelo Sub-21 contra a Geórgia. Não vamos falar sobre esse jogo, mas pronto, horrível. Não vale a pena. E o Penetra jogou a central. Pá, estava à espera que ele jogasse a lateral direito, até porque não convocaram nenhum lateral direito de raiz, mas pronto, enfim. É o que é. Para além do Penetra, o Zaidu Yusuf no meio campo também foi uma revelação. Não conhecia o jogador, confesso, mas esta época demonstrou que tem mais do que qualidade naquela posição de médio defensivo, ao lado do Colombato, que também fez uma boa época. Mais um jogador que desconhecido para o Campeonato Português. Dois jogadores que entram do nada e pegam destaque no meio campo do Famalicão. E acho que foram os pilares principais da equipa do João Pedro Sousa, para além, claro, do guarda-redes, o Luís Júnior, a defender penaltis, a fazer defesas, grandes defesas, manchas, voos. Acabou por ser, na minha opinião, um dos melhores guarda-redes da liga, dos mais consistentes, e isso ajudou tudo a que o Famalicão acabasse de fazer uma boa época. Pronto, não conseguiu ir à Europa por azar, pronto, foi por detalhe. Pá, aconteceu. Se calhar a próxima época temos É o possível. Famalicão vai à Conference League, mas desta divisão, o Famalicão fica em sétimo e mantém-se na primeira. Eles têm que escolher o comprimido vermelho, o comprimido azul. Ou, Pá. ou então quarto lugar em Liga Europa. Quarto lugar em Liga Europa, nunca se sabe. Verdade, Liga Europa não verdade. desce, Liga Europa não desce, Liga Europa O não Rio desce. Ave, o Rio Ave desceu. Contra o Milan, na época que jogou com o Milan. Não foi? Sim. Foi. Foi Liga Europa. Yeah. E depois voltou. E depois voltou. Foi a Liga Europa Já com o voltou outra Milan. Sim, vez. mas não acredito que o Famalicão seja equipa de descer. Acho que agora é equipa para manter. Durante os aninhos. O Rio Ave vai aos penaltis Feito mais um com, aquele, trabalho. com o Milan empata aos 121 com aquele penalti do Borevkovic. Epá, eu nunca vou esquecer desse lance. Porque o Sporting tinha jogado antes contra o Las Linz e tinha levado 4-1 no mesmo dia, à mesma hora. Pronto, o Sporting acaba, eu estava a ver esse jogo, depois vai ver o Rio Ave. O Rio Ave depois vai para o prolongamento com o Milan. O Rio Ave marca gol, acho que até foi o Gelson Dalla que marcou, que estava emprestado pelo Sporting na altura. E o Borevkovic no último minuto de compensação do prolongamento, Faz um o gajo penalti. completamente só. Não, mas foi um penalti estúpido. É, ele deu passa mão, para não a foi? área, só Deu para tipo tirar de assim. cabeça. Yeah, está Yeah. sentado de cabeça e ele vai lá, pimba, dá com a mão. Epá, e vai para a rua, epá, e depois nos Que anda penaltis burro. deu uma volta inteira. Os guarda-redes bateram e falharam os dois. O Donnarumma e o Chiesek. Epá, o Geraldo já para bater o penalti decisivo para o Rio Ave ganhar, acerta no poste. Epá, Eu estava a ver esse jogo. Com estava Muito o meu triste, muito triste. estava escrito. Porque eles não se cá em casa. qualificam e deixam. de rir. Fartei-me de rir com os penaltis. Foi um dos penaltis mais engraçados que já vi. Mas pronto, foi triste. Fiquei com pena de Rio Ave não passar. Não, é verdade. Pá, E não pronto, se... agora passando aqui para a manutenção, Sim, sim. acho que, pá, na minha opinião, a época do Santa Clara e do Pasto Ferreira foi um bocado sem história. Horrível. Já estava prático. O Pasto Ferreira ainda melhorou na segunda passagem do César Peixoto, mas
Pá, já estavam condenados desde muito cedo o Passos de Ferreira. 62 golos O Santa, sofridos. Isso é muita coisa. o Santa Clara começa razoavelmente a época, mas e achava-se que, olhando lá para baixo, Marítimo com 1 ponto ou 3 pontos e o Passos de Ferreira com um, vai à 10ª jornada, achava-se que é as duas que vão embora automaticamente e pronto. Mas o Santa Clara, à medida que o campeonato se vai passando, o Marítimo vai amelhando aqui, o Passos de Ferreira vai amelhando ali e o Sim, Santa Clara foi ficando para não, trás. ganha, não pontuou com ninguém, foi ficando para trás É, e acaba por ser de divisão, justamente. E na minha opinião, eu diria até que foi a pior equipa do campeonato. E nos jogos com os grandes via-se que o Santa Clara era sem dúvida a equipa mais frágil muito do fraquinho assim. campeonato. O Pasto de Ferreira ainda melhorou um bocadinho Pá, e, mas não ainda deu. tem alguns jogadores de qualidade, pá, nomeadamente, claro, o Gaetan, a qualidade do Gaetan é inegável, mas pronto, Sim. já os dias dele já passaram. O Antunes também, Mas o mesmo. a Não é mesma tão coisa, bom como um exato. Gaetá, mas para um Passos Ferreira, Sim, claro, cumpre. sim, sim. Também Mas não para sei. mim a grande figura do Pasto Ferreira esta época foi o escocês, o Wolsgrove, pá, no meio campo, sem dúvida, pá, notava-se claramente que era o melhor jogador do Pasto Ferreira, o jogo todo deles passava por ele. Um jogador que gosta muito de rematar a baliza de fora da área, um jogador que sem dúvida é nível de Primeira Liga. E eu, pá, duvido Olha, muito que agora ele fique no cravei Pasto eu. Ferreira para o ano, ou vai embora, ou vai embora do Pasto Ferreira para uma equipa de primeira, ou então ou volta para a Escócia ou joga numa segunda de Inglaterra à vontade. Segunda de Inglaterra, sim, Championship. Para um Porque esse Southampton? seja um jogador com essa qualidade, já ali no duplo pivô do meio campo, da equipa dos Castores, mas infelizmente, pá, uma época que César Peixoto estava a correr mal, Zé Mota, pior ainda, e depois na segunda passagem de César Peixoto já não foi a tempo, ainda que ainda tiveram melhorzinhos no final, acabam por não ir a tempo de resgatar nada e deixam de divisão e vão com certeza lutar para o próximo ano Se, voltar a subir. Sim. se o Passos tivesse mantido, se o Passos tivesse começado a época com o nível em que terminaram a época, eu acho que tinham ficado. Porque começaram mesmo muito mal, tiveram Pá, uma sequência péssima de resultados e no final estão bem a melhor. concordo, E aqui concordo. o último jogo da temporada, Marítimo Estrela da Amadora. Vamos ter o Pá, Estrela da Amadora na primeira. O que é que vocês acham? e o Marítimo na segunda. Eu Que- acho que o Estrela estar na primeira é uma grande novidade. Ahm, acho que é um histórico do futebol português. Eu tenho que confessar que gosto muito dos históricos, do Boa Vista, do Sim, sim. Estrela, do Beira-Mar, Académico, esses todos que fazem Vitória Leiria. de Setúbal. campeonato. Vitória de Setúbal, claro. Eu associo bem também o Leiria, Ahm, tipo assim, um clube histórico, pá. Crescia a ver o Leiria na os primeira. Belenenses, sem falarmos da Belenenses. Belenenses, o verdadeiro, sim. Mas acho que é uma boa notícia. A polémica toda, acho que não quero muito falar sobre a polémica que está a passar com o Marítimo. Acho que há muito barulho à volta do futebol português e temos que começar a focar no que No interessa futebol. e a tomar as certas. Ah, com a política, o dinheiro investido no futebol, há sempre muita margem para polémicas e há aqui claramente uma polarização no futebol português, que é um bom tema para pesquisarem um dia para a gente debater aqui. A Podemos sim senhora. centralização. Eu acho que regressar é uma boa notícia para o campeonato português. É um clube novo, um gajo está sempre habituado sempre às mesmas equipas na primeira, às vezes assim uma nova, quando o Famalicão apareceu, agora temos Estrela da Amadora de volta. Vai ser engraçado, pá, Tivemos o Vizela, não sei o que esperar também. deles, não sei, porque também ainda não começou para a época, mas pá, que fiquem na primeira e que não vou dizer que outros deixam porque Tem um bom não exemplo. odeio ninguém, portanto, Tem um mas exemplo. Casa Pia até não é uma equipa que fica muito longe. sim, o Casa Pia Casa fez Pia também não estávamos habituados a ver na primeira e É verdade, é verdade, é verdade. cumpriu Mas muito bem. para mim o Marítimo é aquela equipa que é o pau de dois bicos. E nota-se claramente nas redes sociais as discussões que existem. Os adeptos dos clubes históricos dizem que o Marítimo é um clube que representa toda uma região, é um dos clubes, ainda numa época que foi francamente má, conseguem ter uma das maiores médias de adeptos da Liga, 8.500 espectadores por partida, penso eu, acho que foi esse o número. Uh, Só Porra, que, a minha no câmara está entanto, mesmo. quando nós vemos o Marítimo
a jogar contra, contra os grandes, epá, é uma equipa que é completamente insuportável. Pá, antijogo, é a equipa da Liga que tem a maior média de tempo de jogo corrido por jogo, acho que até ultrapassa os 100 minutos, tipo 100 e tal, mais de 100 minutos. Pá, é uma equipa, é muito antijogo, não pratica um futebol bonito, anda há anos É, com treinadores a arrastarem-se, Lito Vidigal, com um relevado horrível. Velásquez, um relevado horrível, parece um batatal, a jogar com 6 defesas ou 7 e Pá, depois, pá, eu é sou uma sincero, equipa, eu fiquei feliz eu com, percebo, deixa-me só com a acabar, descida. deixa-me só Sim, acabar. Eu percebo toda a situação que é o Marítimo é histórico, representa uma região, pá, é um clube que é grande, passou a dimensão e para o sítio onde está localizado, mas acho que as pessoas que defendem que o Marítimo descer é uma vergonha, pá, não são capazes de perceber aquilo que o Marítimo causa de mal à a Liga. nossa liga. Porque o Marítimo enquanto clube e enquanto equipa dentro do campo, é o espelho da Liga Portuguesa. Pá, antijogo, é só reclamação com os árbitros, tempo perdido, guarda-redes no chão, os jogadores a pingilão. Pá, futebol feio, bater na frente com um relevado de pouca qualidade. Pá, acho, acho que o Marítimo tem capacidade para ser muito melhor e espero que eles se reergam, pá, e voltem a ser um clube como deve ser e De que dignifica respeito. a sua região. Eu gosto muito da Madeira e espero que o Marítimo tenha sucesso, mas que com um futebol atraente. Espero que consigam isso e acho que esta época a grande maioria das equipas tentaram praticar bom futebol e as equipas que tentaram praticar bom futebol, isso traduziu-se nos resultados. E viu-se quem é que na nossa liga jogava muito mal e que era quase, pá, ninguém queria ver os jogos. Marítimo. Marítimo, Santa Clara e Pasto Ferreira. Se fores a ver, Pois, pá, gosto ou não se mereceram. gosta do Petit, por exemplo, o Boa Vista jogou, Estoril não fez uma época fraca, mas com o Ricardo Soares melhorou, porque o Ricardo Soares é um ótimo treinador e só se esperava que ele melhorasse. Vizela, mesmo com a polémica do Álvaro Pacheco, uma equipa, e depois da passagem para o Tulipa, que já é o novo treinador do Marítimo, já agora, também manteve pá, a jogarem bem, com bons jogadores, uma boa proposta. Chaves, ótima época, ninguém esperava isto do Chaves, pá, muito pouca gente esperava que o Chaves ficasse no top 10 e conseguiram e mereceram. Vitória Guimarães já falámos, Portimonense acaba por ser, pá, aquela equipa, se calhar que menos pessoas gostam, se calhar também pelo estilo de jogo e se calhar também pela forma de ser do Paulo Sérgio, muitas vezes, como aquele vídeo também que E pela Liga. apareceu dele a ameaçar o O adepto, por adepto. exemplo. Yeah. Yeah. Pá, pode não se gostar muito, mas o Portimonense se calhar é a equipa mais resultadista que fica na Primeira Liga, na minha opinião. O Rio Ave também joga bem, gosto muito do Luís Freire. E pronto, acho que já falei de todas as equipas um bocadinho. E, Tá bom. e agora vêm mais três. Ok, o Casa Pia também já passámos. E agora vêm mais três. Segundo ano consecutivo, com playoff. Segundo ano, que a equipa da segunda liga passa e a equipa da primeira desce. Casa Pia de Certo? volta. Casa Pia de volta. Moreirense de volta. E quem é que é a outra que me está a escapar? Farense. Farense, mais uma equipa que representa uma região, tal como o Portimonense, o Algarve. É uma equipa que, na minha opinião, não merecia ter descido de divisão na época que desceu. Foi uma época marcada por muitos erros de arbitragem nessa altura. E estou contente pela gente de par. E acho que o Farense espero que faça uma boa época, tal como todas as equipas. E que, acima de tudo, a Liga Portuguesa das 23-24 seja marcada pelo bom futebol e pelos bons momentos e não pelos casos de arbitragem e pelo antijogo e pelo tempo útil de jogo. Acho que isso é o menos importante. E nós os três, pronto, estamos aqui a falar que somos amantes de futebol, só queremos é que o campeonato português seja atrativo e que as pessoas que não estão habituadas a ver o nosso campeonato gostem de ver o produto que é nosso, de Portugal e pronto, queremos é que a Liga Portuguesa
a Liga Biwin para o próximo ano e para os seguintes seja cada vez melhor. Temos 1 hora de episódio. Nota. Está tudo dito? Só que Não, sim, força, Estava a força. Estava só a avisar que já tínhamos foi 1 hora. Certo, certo. Foi uma boa nota para acabar o episódio, uma nota mais otimista. Vindo lá do Só fundo do acrescentar- coração. Certo. Mr. Só Vaz. só acrescentar o que o Pedro disse, que além do futebol bonito, futebol ativo, acrescentava só a competitividade. Gostava de ver mais competitividade na liga e menos desequilíbrio, nomeadamente entre os três grandes Três grandes. e o Braga agora. No entanto, O resto das está a equipas, melhorar. mas a vida que está a melhorar. No Mas entanto, mesmo está assim, a melhorar. ainda há um caminho muito longo a percorrer. Isso também é um tema que podemos explorar mais à frente. Se quiserem, Ok. deixem nos comentários se quiserem que a gente fale sobre isso. E por último, E outras sugestões também. Além E por último, como o Diogo disse, malta, deixem os vossos comentários no vídeo, nas nossas redes sociais, no TikTok, follow, like, pá, ajudem a partilhar aqui o nosso podcast, a nossa cena. Estamos esforçados para vos dar o melhor conteúdo todas as semanas e só com a vossa ajuda é que vamos continuar, por isso esperemos que tenham gostado aqui de mais um podcast do All Things Ball e até para a semana.